extrusão de plásticos é um processo contínuo de fabricação de peças com seção transversal constante e comprimento ilimitado. Mas as peças, assim que saem da máquina, possuem apenas a geometria aproximada da sua configuração final. Para que a gente tenha as dimensões definidas, uma peça fundamental que a gente necessita é o calibrador de extrusão, e é exatamente sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Mas preste atenção, por ser um processo contínuo de fabricação, a extrusão consome uma quantidade bastante grande de materiais. E muitas vezes pode ser um desafio limitar esse consumo quando a gente vai fazer uma troca de cores ou troca de materiais. E é por isso que os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar bastante a economizar tempo e dinheiro nas trocas de cor e de materiais, também no processo de extrusão. Sim, os compostos de purga podem ser utilizados no processo de extrusão. Então, conheça um pouquinho dos compostos de purga Asa Clean e da Eudrix Plásticos, que representa eles aqui no Brasil, para que você possa, então, conhecer como eles podem te ajudar no processo de extrusão. Dá uma olhada aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de calibradores de extrusão. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, quando eles são usados e por que a gente precisa calibrar as peças extrudadas, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Os contatos deles estão aparecendo aqui no rodapé e estão também na descrição desse vídeo. E se você precisa aí otimizar a sua troca de cor, o seu setup de máquina, troca de materiais, minimizar a perda de material durante essas trocas de cores e trocas de materiais, entre em contato com o pessoal da Eudrix Plásticos e da Asa Clean para solicitar sua visita técnica e entender como eles podem te ajudar. E principalmente, se você atua no processo de extrusão, os compostos de purga Asa Clean também podem te ajudar, hein? Então, ó, vai lá, entre em contato com o pessoal da Eudrix e solicita sua visita técnica, sua amostra, para poder testar e comprovar como esses produtos podem te ajudar no seu dia a dia. Legal? Muito bem, mais alguns recados importantes aqui. Se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo com conteúdo técnico, dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida, o seu comentário e pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, nos seus grupos de discussão no WhatsApp, nas suas redes sociais, enfim, para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas e disseminar informação de qualidade para toda a sociedade e, em particular, para os profissionais da indústria. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar os vídeos, quer patrocinar o meu canal, me ajudar a continuar criando conteúdo, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo,
para a gente bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Mais um único recado que é muito interessante. Os meus cursos agora estão numa nova plataforma, a plataforma EAD da Talkplast, e lá você vai ter muito mais facilidade, todos os cursos voltados para a área de plásticos, e eu vou deixar os novos links para você adquirir os meus cursos aqui na descrição. Então não perde tempo, vai lá e já dá uma olhada nos meus cursos sobre moldes e sobre moldagem por injeção aqui na descrição do vídeo. Fechado? Muito bem, vamos entrar agora no nosso conteúdo. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição desse vídeo e a apresentação está na tela para você. Agora aí vamos falar a respeito dos calibradores de extrusão. Por que que a gente precisa calibrar uma peça extrudada? Lembrando que é um conteúdo trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de Purgasa Clean. Se você quer otimizar o seu processo de setup, entre em contato com o pessoal aqui que eles vão te ajudar e você vai poder testar esses produtos e comprovar a eficácia. Fechado? Muito bem. Para a gente falar a respeito de calibradores, é importante a gente lembrar um pouquinho do processo de extrusão. Eu tenho uma representação esquemática aqui do processo de extrusão e basicamente ele consiste de uma máquina extrusora, mas a máquina extrusora depende de uma linha para a gente ter o produto acabado. Uma linha que envolve, de forma bem básica, um tanque de resfriamento e calibração e um sistema de puxada desse produto, ou seja, que vai fazer com que esse produto seja retirado do sistema e vai ser embobinado ou vai ser cortado em barras da dimensão que a gente quiser. Tá? Mas esse sistema aqui, então, ele vai fazer a puxada do material, é o que basicamente faz com que o material continue sendo puxado aqui, extraído do processo de extrusão. Tá? Uma característica do processo de extrusão é que ele é usado para fazer peças de seção transversal constante. Ou seja, se eu pegar esse produto que está saindo aqui e cortar ele na seção, no sentido transversal ao comprimento e olhar para a área que aquela seção transversal gera, eu vou perceber que ao longo de todo o comprimento desse produto, essa seção transversal é constante. Tá? Então essa é a primeira característica do processo de extrusão. Fabrica peças de seção transversal constante. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir, que explica exatamente essa diferença entre o processo de extrusão e o processo de injeção e quando a gente pode selecionar um ou outro em função dessa característica das peças. Tá? Então, primeira característica do processo de extrusão, as peças possuem seção transversal constante. Uma outra característica é que, em teoria, o comprimento dessas peças ele é ilimitado. Eu posso fazer uma peça de comprimento infinito. Basta eu manter a minha máquina funcionando e continuar alimentando o material, que esse produto vai continuar sendo produzido e extrudado aqui. É um processo contínuo. Ao contrário da injeção, que ocorre em ciclos, então um ciclo de moldagem fabrica uma peça, depois mais um ciclo, depois outro ciclo, e isso se repete? Não. O processo de extrusão ele é contínuo. Eu estou continuamente produzindo a minha peça, estou continuamente fazendo o meu produto final. Tá certo? Então o comprimento, a princípio, é ilimitado. Eu posso continuar enrolando esse produto, ou continuar cortando esse produto, mas eu estou sempre produzindo a peça. Tá? Portanto, é um processo contínuo de fabricação. É isso que caracteriza o processo de extrusão. Agora, um detalhe muito importante é que o que vai acontecer aqui é que a extrusora vai fundir o material, homogeneizar esse material, transportar ele aqui para frente, né, através daquela rosca que vai girando dentro do canhão, e esse material fundido vai ser forçado a passar por uma abertura que existe aqui no final da máquina, uma abertura que a gente chama de matriz. Tá? Essa abertura tem uma geometria, mas essa geometria é uma geometria aproximada do produto final. Ela não tem as dimensões exatas do produto final. Tá? Isso acontece por vários motivos. Primeiro porque o material ainda está fundido aqui, a gente não consegue dar uma geometria final. Né? Uma característica interessante, o produto ele sai da máquina ainda no estado fundido, você consegue ver o material, aquela massa plástica fundida, tá? E o material só vai solidificar na geometria final fora da máquina, aqui no sistema de calibração e resfriamento. Tá? E nesse processo de resfriamento e calibração,
ocorre uma contração do material e, por causa dessa puxada do material, como a gente está puxando o material da extrusora, ocorre também um estiramento que leva a uma diminuição da seção transversal e das espessuras da peça. Tá? Então, por esse motivo, a gente produz um material fundido aqui no final da extrusora com a geometria aproximada, normalmente um pouquinho maior do que o produto final, e depois, logo na sequência, a gente coloca esse material num tanque de calibração e resfriamento, para aí sim chegar nas dimensões finais. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente precisa de uma calibração, porque o material ele sai da máquina normalmente um pouquinho maior do que ele vai ficar no final do processo, tá? Mas isso é o que caracteriza o processo de extrusão. Então, seção transversal constante, com processo contínuo de comprimento que a gente praticamente pode ser ilimitado, tá? Então o processo de extrusão ele é típico, os produtos típicos de extrusão são tubos e mangueiras, tá? Tubo normalmente um pouco mais rígido, mangueira um pouco mais flexível, mas tudo que você vê aí de tubos e mangueiras, aqueles tubos de construção civil de PVC, mangueira de jardim, mangueira para transporte de fluido, enfim, todos aqueles produtos são feitos por extrusão. Você pegar, aí eles vão ter seção transversal circular e constante, dá sempre o mesmo diâmetro, sempre a mesma espessura ao longo de todo o comprimento da peça. Perfis como esses utilizados em esquadrias metálicas, que muitas vezes, na verdade, são substituídas por esquadrias plásticas nas janelas de construção civil, também podem ser fabricados pelo processo de extrusão, tá? Chapas e tarugos, que normalmente vão ser utilizados em processos secundários de usinagem ou conformação a vácuo, também são feitos pelo processo de extrusão. Filmes plásticos são feitos pelo processo de extrusão, também tem seção transversal constante, a espessura constante ao longo de todo o processo, depois vão ser transformados em sacolinhas ou embalagens, também são feitos pelo processo de extrusão. E filamentos, como aqueles utilizados em impressão 3D e nos processos têxteis, também são feitos pelo processo de extrusão, tá certo? Então todos esses são produtos típicos de extrusão. Embora os produtos que mais se utilizem da calibração, que é o tema do nosso vídeo aqui, são os tubos, mangueiras e perfis, e é nesses que a gente vai focar ao longo do resto do vídeo, tá? Agora, vamos focar um pouquinho na calibração. Eu disse para você que aquela massa plástica fundida, ela sai da máquina pela matriz na geometria aproximada do produto final. E aqui eu trouxe para você um corte só desse finalzinho da extrusora, mostrando exatamente a matriz. Então aqui, tudo que está achurado aqui é aço, e eu tenho a abertura aqui, esse espaço aqui em cima e aqui embaixo, uma matriz aqui de um tubo, por exemplo, ou de uma mangueira, e o material plástico ele vai sair por aqui. Então, você percebe que ele sai fundido, e à medida que a gente está puxando o material lá no final da linha, ocorre esse estiramento e, portanto, uma diminuição do diâmetro, uma diminuição das espessuras, que vai então levar o produto mais perto da sua dimensão final. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que explica direitinho como funciona esse processo de estiramento, que se chama DDR e DRB. Eu vou deixar o link para você aqui em cima poder assistir e entender como funciona e como calcular essa diminuição do diâmetro e da seção transversal. Mas o fato é que a gente quer que essa diminuição e esse estiramento ocorra numa taxa precisa, para que a gente chegue então na dimensão final exata, dimensão de diâmetro, de espessura, diâmetro interno e externo do produto final que a gente quer. E para que a gente garanta então essas dimensões, logo que o material sai da extrusora, a gente já introduz esse material num tanque com água para resfriamento, mas também com vácuo para que a pressão atmosférica que ainda está atuando aqui dentro, né, o tubo está aberto aqui na ponta, então a pressão atmosférica está atuando dentro desse tubo conforme o produto na geometria final. E você percebe que logo na entrada desse tanque a gente tem o chamado calibrador, que é como se fosse um molde do processo de extrusão e que aí sim vai dar a dimensão final para o seu produto. A pressão atmosférica vai tender a inflar esse tubo aqui por dentro e ele vai entrar em contato com o calibrador assumindo a geometria final. Então,
a calibração ela vai ser posicionada imediatamente após a extrusão. Assim que o material sai do cabeçote de extrusão, ele já entra no sistema de calibração. Normalmente vai estar bem pertinho ali ou vai ter alguns centímetros só de distância, vai depender muito do material, do processo, tá? Mas é logo na sequência da extrusão a gente já tem o processo de calibração. Ele vai ser montado, esse calibrador, dentro de um tanque de vácuo e resfriamento com água. Normalmente a gente vai ter ou um tanque cheio d'água, ou então água sendo aspergida no material através de esguichos ali para fazer o resfriamento desse material. Logo que ele passa pelo calibrador, ele já vai tomando a geometria final e já vai solidificando para manter aquela geometria. O objetivo, então, é conferir as dimensões finais para o produto e solidificar o material nessa geometria. Vai ser usado principalmente em tubos, mangueiras e perfis, como eu falei, é o típico para a gente utilizar a calibração. Normalmente filamentos, filmes, vão ter a sua dimensão final definida pelo estiramento, até porque, como eles não têm uma parte interna ali, como tem um tubo, que a pressão atmosférica pode agir, a gente não consegue calibrar esse tipo de produto. Então, filmes, chapas e filamentos normalmente são calibrados pelo estiramento, tá? Normalmente a gente só tem um resfriamento para esse tipo de produto. E sim, existem alguns tipos de tubos e mangueiras que podem ser estudados por extrusão livre, que a gente chama, sem calibração, para chegar no diâmetro final, mas normalmente quando a gente não tem um requisito ou uma tolerância bastante estrita para os diâmetros e para a espessura, mas sim é possível ter extrusão sem calibração para tubos e mangueiras também, tá? Bom, aqui tem o exemplo de um calibrador, então, tá? Os calibradores eles existem em vários tipos e normalmente é uma ferramenta de latão ou alumínio que vai ter a geometria, pelo menos externa, final, já com as dimensões finais do seu produto, tá? Pode ser de alguns casos que essa dimensão ainda seja um pouquinho maior para levar em conta a contração do material também, mas vai depender muito do tipo de produto, muito do material que está sendo utilizado e normalmente as dimensões, apesar da gente conseguir fazer algum tipo de cálculo, principalmente para tubos e mangueiras, normalmente a dimensão definitiva desse calibrador é feita e conseguida através ou de simulações ou realmente de testes no produto final, tá? Para a gente calibrar e definir direitinho a dimensão. Então, como eu falei, é como se fosse um molde com as dimensões externas do produto final, tá? Ele vai posicionado dentro do tanque de vácuo, então o calibrador ele fica dentro da água, dentro do tanque de vácuo, exatamente para o material já sofrer a calibração e já começar a se resfriar e manter essa geometria até o final, tá? Depois que ele passa pelo calibrador, que ele solidificou e já mantém aquela geometria, o restante da linha é basicamente para o material consolidar essa dimensão e resfriar completamente ao longo de toda a espessura, tá? O calibrador, então, utiliza a pressão atmosférica para conformar o produto. Como você viu, a gente tem a pressão atmosférica atuando dentro do tubo e essa pressão ela tem a tendência de inflar o tubo, como a gente tem o vácuo dentro do tanque. A diferença de pressão faz com que esse tubo, essa mangueira ou esse perfil, ele infle e entre em contato com o calibrador, mantendo a dimensão e adquirindo a dimensão final que a gente deseja, tá? Em perfis, o importante é que a geometria pode ser bem complexa desse calibrador. Normalmente ele tem até várias partes, ele não é uma peça inteiriça, como é no caso de um tubo ou de uma mangueira, exatamente para que a gente possa cobrir todas as áreas e todas as regiões a serem calibradas num perfil que vai ser estrudado, tá? Eu vou mostrar um exemplo para você. Então aqui tem alguns exemplos de tipos de calibradores. A gente tem o calibrador para tubos e mangueiras, que pode ser com placas perfuradas, tá? Ou então um tubo perfurado, que pode ser pequenos furinhos, orifícios, ou então algumas ranhuras também, tá? Essas ranhuras e essas placas aqui, elas precisam ter esse espaço entre um ou outro, ou essas ranhuras, esses orifícios, exatamente para que o vácuo possa atuar diretamente sobre o material que está passando ali e ele possa sofrer essa ação da força da pressão atmosférica e entrar em contato com o calibrador. Assim também como para eliminar qualquer vestígio de ar que fique aprisionado entre o tubo e o calibrador e não ter nenhum problema de marcas superficiais por ar aprisionado ali, tá? E aqui eu tenho um exemplo
de um calibrador para perfil. Então você percebe aqui a seção transversal externa, tá? Não necessariamente esse perfil aqui ele vai ser maciço, mas você percebe que a gente tem aqui um calibrador, uma geometria bem mais complexa, e você percebe que ele é bipartido, exatamente por ser uma geometria complexa, a gente precisa montar esse calibrador. Aqui eu tenho uma foto do calibrador já montado dentro do tanque de vácuo, mostrando como ele fica aqui. Depois, essa tampa de vidro que você está vendo aqui vai ser fechada sobre o calibrador, essa parte aqui vai ser toda cheia d'água, e o vácuo vai ser aplicado aqui dentro, o material vai ser extrudado. Eu tenho um pequeno vídeo que eu vou mostrar para você, de um tubo sendo extrudado exatamente nesse calibrador. Dá uma olhada aí. Então aqui ó, eu tenho o tubo sendo extrudado, aqui é a matriz, aqui é a entrada do calibrador, né? Percebe que são poucos centímetros de distância aqui entre a saída da matriz e a entrada do calibrador. Você já percebe a água dando uma escorridinha aqui, né? Ó, que está vindo lá do tanque de vácuo. Você percebe que tem uma diminuiçãozinha no diâmetro do tubo aqui, saindo da matriz e entrando no calibrador. Você consegue perceber isso claramente aqui. E eu vou mostrar para você agora, da parte de cima, esse tubo sendo calibrado dentro do tanque de vácuo. Aqui o detalhe da matriz, né? O tubo saindo da matriz. E olha aqui, ó. Você percebe aqui a água, o calibrador ali dentro, ó, o tubo passando por dentro dele. Aqui dentro a gente tem o vácuo, né? Você percebeu a válvula de vácuo ali? E agora, ao longo da linha, a gente tem o tubo sendo resfriado em água para manter essa dimensão que ele obteve ali no tanque de calibração. Tá? Então a gente tem a linha de extrusão e aqui no final a gente vai ter o corte desse produto. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, manda um e-mail, conta para mim como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. E me fala se você quer um pouco mais de detalhes a respeito de dimensionamento dos calibradores de extrusão. Se você quiser, eu faço um vídeo à parte dizendo como a gente pode determinar a dimensão desses calibradores. Então, coloca um comentário aqui. Se esse vídeo tiver bastante comentário, bastante pedidos, eu preparo um vídeo adicional trazendo o dimensionamento dos calibradores. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!